No dia 15 de janeiro de 1947, em um dia comum, o corpo de uma mulher foi encontrado numa valeta de uma obra de um condomínio em Los Angeles. A vítima era Elizabeth Short, uma aspirante à atriz de 23 anos. O estado em que se encontrava era aterrador e brutal. Com o passar do tempo, esse se tornou um dos assassinatos mais famosos dos Estados Unidos e que permanece até hoje sem solução. Hoje é dia de mais um episódio do nosso quadro Mundo Estranho e vamos falar sobre o assassinato da Dália Negra. Eu sou o João e sejam bem-vindos ao canal O Outro Lado. Nascida em julho de 1924, na cidade de Massachusetts, Elizabeth Short era a terceira de 5 filhas, todas mulheres, de Cleo e Phoebe Short. Em certa altura, passando por uma crise financeira, o pai de Elizabeth decide abandonar sua família, forjando um suicídio para que ninguém soubesse da verdade. Depois de um breve momento de arrependimento e tentar voltar para casa, ele acaba sendo escorraçado e decide ir para a Califórnia, o lugar pelo qual Elizabeth sempre sonhou em morar. A infância da garota foi complicada. Ela sofreu com a asma e a tuberculose. E logo que alcançou a adolescência, foi morar com o pai, já que o clima entre ela, suas irmãs e sua mãe não ia nada bem. O problema é que a paz não a acompanhou até sua nova morada. Por pouco tempo, ela viveu com seu pai. Muita gente diz coisas diferentes do porquê a relação entre os dois não deu muito certo. O mais comum de se ver é que ela era uma mulher difícil demais. Era muito namoradeira e o pai se incomodava com como a beleza da filha chamava a atenção dos homens, e etc, e etc. Então, Elizabeth deixa a casa do pai e, para ganhar a vida, ela trabalhou por 6 meses como garçonete. Nesse meio tempo, a garota já realizava suas primeiras investidas em testes para ser atriz em alguns pequenos filmes na Terra da Fama. Mas esse início não era nada tranquilo. Diversas vezes, ela precisou trocar favores sexuais por comida, abrigo e promessas de oportunidade. E é então que no dia 15 de janeiro de 1947, uma dona de casa, que também se chamava Beth, passeava a pé com a filha de 3 anos quando avistou um manequim, esses mesmo de lojas de roupa, em uma valeta de um canteiro de obras em um condomínio bem perto do famoso Hotel Cecil, lá em Los Angeles. Conforme a mulher se aproximava, ela percebia que não era um manequim, e sim o corpo de uma pessoa, de uma mulher. Estava completamente mutilado e cortado ao meio. Pouca coisa foi descoberta a respeito do crime. A investigação policial apontou que a garota passou seus últimos 6 meses na zona sul da cidade, mas nunca conseguiu descobrir exatamente como nem quando ela foi capturada. A estimativa era que tenha sido entre o dia 9 e 15 de janeiro, dia em que o corpo foi encontrado. E apesar da atenção massiva da mídia e de uma investigação com o auxílio de autoridades federais, o responsável nunca foi descoberto ou capturado. A bem dizer, esse excesso da mídia em algumas investigações muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. A gente tem como exemplo aqui no Brasil o caso Eloá e como a mídia, a intromissão da mídia, prejudicou as investigações e a resolução daquele caso. Futuramente eu posso trazer um vídeo sobre esse tema aqui no canal. E se você está gostando do vídeo até agora, não esquece de curtir porque ajuda muito e assiste até o final para decidir se você se inscreve aqui caso seja a sua primeira vez. Então vamos lá continuar com o caso. De evidências materiais concretas, a perícia achou somente uma trilha de pneus saindo do local da desova e pegadas de botas nas imediações. A profundidade das marcas na região do calcanhar
indicava que alguém pudesse ter carregado o corpo. Um saco de cimento vazio com sangue aguado dentro foi encontrado a alguns metros do cadáver. Nenhuma dessas evidências, porém, levou a um suspeito, e a falta de tecnologia forense na época também não ajudou em nada. Esse é um caso que teve a sua resolução prejudicada muito por conta da época em que ocorreu. A história ganhou atenção imediata da mídia, e muitas fotos foram tiradas do corpo. Se você pesquisar esse caso no Google, você vai conseguir encontrar algumas delas sem censura, como foi feito na época. Então, já adianto aqui, se você é sensível, ou se você por acaso é de menor, não aconselho pesquisar, ok? Eu vou estar botando aqui no vídeo algumas coisas censuradas ou coisas assim para o YouTube também não implicar comigo. Mesmo com a investigação em curso, a imprensa tratou tudo com especulação e tom de tabloide. O nome Dália Negra foi dado por um repórter do Los Angeles Herald Express, chamado Bevo Means, inspirado no nome do filme Dália Azul, que foi lançado no ano anterior ao caso. O Bevo citava o crime como Black Dahlia em suas matérias, e assim outras publicações acabaram adotando também, e o caso acabou ficando conhecido por esse nome. A garota estava nua, com os braços para cima e as pernas abertas. Uma blusa preta foi encontrada embaixo de seu tronco, que estava partido ao meio na altura da cintura. Os intestinos estavam posicionados por baixo das nádegas. Os punhos, tornozelos e pescoço tinham lacerações bem aparentes. É algo bem macabro mesmo. Devido à popularidade do crime, a polícia de Los Angeles pediu ajuda estadual e federal para o caso. E atraídos pelo caos midiático, 60 pessoas confessaram ser o assassino, mas todas elas foram descartadas. No total foram investigados 25 suspeitos, alguns confessos e outros não. Talvez por se tratar de um crime que aconteceu em Hollywood, na terra da fama e do sonho, muitas pessoas queriam ter seus 15 minutos de fama, mesmo que fosse como um serial killer. Vai saber. As pessoas fazem coisas bizarras pela fama, né? E não é de hoje. A mídia sensacionalista propôs ligações com outros casos famosos. Uma delas foi com o crime do assassino do torso. Apesar da similaridade entre o estado de Elizabeth e o das vítimas daquele serial killer, ele havia estado em atividade quase uma década antes e já havia sido preso. Esse serial killer, que também era conhecido como o Carniceiro Louco de Kingsbury, foi um assassino em série dos Estados Unidos não identificado que atuava em Cleveland no começo do século XX e matou e desmembrou pelo menos 12 pessoas na década de 1930. O assassinato da Dália Negra pode ser considerado um dos maiores mistérios de Hollywood. Ele nunca foi concluído. As cartas com confissões e dicas anônimas não levaram a polícia a lugar algum no quesito da investigação. Até hoje não se sabe quem foi o responsável pela cruel morte de Elizabeth Short. E parece ser quase impossível de se descobrir nos dias de hoje, depois de 73 anos do crime que chocou os Estados Unidos e o mundo. É claro que essa história se tornou famosa e existem dezenas de filmes, games, séries que falam sobre esse assunto, e eu vou indicar 2 aqui para caso você queira entrar mais de cabeça nesse tema. Tem um filme que se chama Dália Negra, é de 2016, tem até a Scarlett Johansson no papel. E a sinopse é a seguinte: o corpo mutilado de Elizabeth Short é encontrado em um terreno baldio e os detetives Lee Blanchard e Buck Blanchard ficam obcecados pelo caso, causando a própria ruína. E ele é dirigido pelo Brian De Palma. E o De Palma é um diretor consagrado, ele fez o Scarface, Carrie a Estranha, o original, e Os Intocáveis. Então, caso vocês queiram ver um filme sobre o assunto, eu indico esses, ele tá no Max. E também para quem curte série, a primeira temporada de American Horror Story fala sobre casas assombradas, né, mansão assombrada, enfim. E uma das personagens da série é justamente a Elizabeth Short, e lá conta um pouco sobre esse caso. Então, para quem gosta de séries,
fica aí a dica da primeira temporada de American Horror Story. E também não esquece de dizer pra mim o que você achou desse caso. Já conhecia? Tá conhecendo pela primeira vez? Tem algum outro caso que você queira saber? Alguma coisa bizarra que aconteceu no nosso mundo que você acha muito sinistro e gostaria de saber um pouco mais sobre o que aconteceu? Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer, tá show? Não esquece do like, não esquece de se inscrever se não for inscrito e manda para um amigo que gosta do tema. Aqui a gente fala de terror, de folclore, de mitologias, tudo isso que a gente ama tanto, tá show? Temos um encontro marcado todos os sábados às 18 horas e nos vemos então na semana que vem. Um forte abraço aqui do outro lado.